Você já parou para pensar na importância das mensagens divinas enviadas do alto? Em momentos cruciais da história, Deus escolheu mensageiros para revelar seus planos, trazendo direção, esperança e confirmação das suas promessas. Entre esses enviados, há um que se destaca: Gabriel, o anjo encarregado de anunciar algumas das maiores profecias já registradas. Seja ao profeta Daniel, ao sacerdote Zacarias ou à jovem Maria, suas palavras não foram apenas comunicações celestiais, mas revelações que moldaram o destino da humanidade. Cada aparição de Gabriel carregava um propósito específico, preparando o caminho para a realização da vontade divina. Mas por que Deus enviou esse mensageiro em momentos tão estratégicos? Qual é o impacto dessas revelações para nós, nos dias de hoje? E o mais importante, estamos preparados para receber e entender a voz do Criador em nossa própria jornada? Fique comigo até o final deste vídeo, porque essa mensagem pode transformar a maneira como você enxerga a atuação de Deus em sua vida. Se essa reflexão já tocou seu coração, inscreva-se no canal para mais conteúdos que fortalecem sua fé e compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem. Parte 1. Quem é Gabriel? Antes de analisarmos suas aparições e mensagens, precisamos entender quem é Gabriel e qual é sua posição na hierarquia celestial. Seu nome significa Deus é a minha força, e essa definição já nos dá uma pista sobre sua missão. Ele não apenas transmite as palavras divinas, mas também manifesta o poder do Criador ao revelar seus planos. Diferente de outros anjos mencionados nas Escrituras, Gabriel é um dos poucos identificados pelo nome. Ele é citado diretamente em momentos de grande relevância profética, sendo um enviado de Deus para trazer revelações fundamentais à humanidade. Enquanto Miguel é descrito como um príncipe guerreiro que batalha em defesa do povo de Deus, Daniel, capítulo 10, versículo 13, Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. Gabriel aparece com uma função distinta. Ele é o comunicador celestial, aquele que traz esclarecimento e direção sobre eventos futuros. A primeira vez que Gabriel surge nas Escrituras é no livro de Daniel, um período em que o povo de Israel estava no exílio babilônico. Ele não só interpreta visões complexas, como também anuncia a famosa profecia das 70 semanas, um dos mais impressionantes anúncios sobre a vinda do Messias. Séculos depois, ele aparece novamente, agora no Novo Testamento, para revelar dois eventos que mudariam completamente a história da humanidade: o nascimento de João Batista e, logo após, o anúncio mais extraordinário de todos: a concepção de Jesus Cristo no ventre de Maria. Gabriel não é apenas um porta-voz de boas novas. Ele é um instrumento direto de Deus na realização do plano de redenção. Suas palavras não são apenas informações, mas marcos que sinalizam o cumprimento das promessas divinas. Isso nos leva a uma reflexão importante. Deus continua enviando mensagens ao seu povo, e nós estamos atentos ao que Ele quer nos revelar? Será que, assim como Daniel, Zacarias e Maria, estamos preparados para ouvir e aceitar os planos do Senhor em nossa vida? Agora que entendemos quem é Gabriel e sua missão, na próxima parte veremos sua primeira aparição registrada na Bíblia, trazendo um anúncio crucial ao profeta Daniel. Parte 2. Gabriel e Daniel. Revelações sobre o futuro da humanidade. Nossa primeira visão de Gabriel acontece no período do exílio babilônico, quando o profeta Daniel buscava compreender os planos de Deus para o seu povo. O contexto era desafiador. Jerusalém havia sido destruída, o templo estava em ruínas e os israelitas viviam sob domínio estrangeiro. Diante dessa realidade, Daniel,
um homem de profunda fé e temor ao Senhor, clama a Deus por entendimento. É nesse momento que Gabriel surge para dar uma resposta que mudaria a compreensão da história profética. Daniel capítulo 8, versículo 15 ao 16 diz: Quando eu, Daniel, tive a visão e procurei entendê-la, eis que diante de mim se apresentou alguém com aparência de homem. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, que gritou e disse: Gabriel, dá a este entendimento da visão. Aqui vemos um detalhe fundamental. Gabriel não age por conta própria. Ele é enviado diretamente por Deus para trazer clareza à visão de Daniel. A mensagem que ele entrega não era apenas para aquele momento, mas continha revelações sobre os tempos vindouros. A profecia das 70 semanas. Pouco tempo depois, Gabriel aparece novamente a Daniel, trazendo uma das previsões mais impressionantes da Bíblia, a profecia das 70 semanas, Daniel capítulo 9, versículo 20 ao 27. Enquanto Daniel intercedia pelo povo, confessando pecados e suplicando pelo fim do cativeiro, Gabriel chegou com uma mensagem poderosa. Daniel, agora saí para dar-te sabedoria e entendimento. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Daniel, capítulo 9, versículo 22 ao 23. Essas palavras mostram algo extraordinário. Deus responde àqueles que buscam sinceramente a sua vontade. Daniel não estava simplesmente curioso, mas quebrantado diante de Deus. Sua oração sincera recebeu uma resposta divina imediata. Gabriel então revela que dentro de um período determinado, 70 semanas simbólicas ou 490 anos, o Messias viria, cumprindo a promessa de salvação. Essa profecia não apenas anunciava a chegada de Cristo, mas também previa eventos como sua morte e o início da nova aliança. O impacto dessa mensagem. A visita de Gabriel a Daniel nos ensina algumas lições valiosas. Número 1. Deus nunca nos deixa sem respostas. Quando buscamos com sinceridade, Ele nos dá entendimento no tempo certo. Número 2. As revelações de Deus se cumprem no tempo determinado. O Senhor tem um plano perfeito e cada profecia anunciada se cumpriu exatamente como foi revelada. Número 3. A comunicação divina exige atenção e discernimento. Nem sempre entendemos tudo de imediato, mas Deus envia sua palavra para aqueles que o buscam de todo o coração. A missão de Gabriel aqui foi mais do que entregar uma mensagem. Ele trouxe uma chave para a compreensão do plano de Deus para a humanidade. Isso nos faz refletir. Será que estamos buscando a Deus com o mesmo fervor de Daniel? Estamos atentos às respostas que Ele já nos deu em sua palavra? No próximo segmento, veremos outra aparição de Gabriel, agora muitos séculos depois, para um sacerdote chamado Zacarias. Sua mensagem anunciaria o nascimento daquele que prepararia o caminho para o Senhor. Parte 3. Gabriel e Zacarias. O anúncio do precursor do Messias. Após séculos sem registros de novas manifestações angélicas, Gabriel reaparece em um dos momentos mais esperados da história da salvação. O cenário agora é o Templo de Jerusalém, onde um sacerdote fiel, chamado Zacarias, servia ao Senhor. Ele e sua esposa Isabel eram justos diante de Deus, mas enfrentavam uma grande provação. Não tinham filhos e ambos já estavam em idade avançada. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe por sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Lucas, capítulo 1, versículo 8 ao 9. Zacarias estava realizando um dos momentos mais sagrados de seu ministério, queimando incenso no lugar santo.
Esse ato representava as orações do povo subindo a Deus. E foi exatamente nesse momento que algo sobrenatural aconteceu. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Lucas, capítulo 1, versículo 11 ao 12. A presença de Gabriel causou um impacto profundo no sacerdote. Era um mensageiro vindo diretamente da presença do Altíssimo, e sua aparição anunciava algo grandioso, a promessa do nascimento de João Batista. Mas o anjo lhe disse: "Não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João." Lucas, capítulo 1, versículo 13. Essa revelação era extraordinária por vários motivos. Número 1. Mostrava que Deus ouviu a oração de Zacarias e Isabel, mesmo após tantos anos de espera. Número 2. Confirmava que João teria um papel fundamental na história da salvação, preparando o caminho para o Messias. Número 3. Revelava que Deus age no tempo certo, independentemente das circunstâncias humanas. Gabriel explicou que João Batista seria cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe e que ele teria a missão de converter muitos ao Senhor. Ele viria no espírito e no poder de Elias, cumprindo profecias antigas sobre o mensageiro que antecederia a chegada do Cristo. A incredulidade de Zacarias e a resposta de Gabriel. Apesar da grandiosidade da mensagem, Zacarias duvidou. Ele olhou para as limitações naturais, sua idade avançada e a esterilidade de Isabel, e questionou como aquilo seria possível. E disse Zacarias ao anjo: "Como terei certeza disso? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias." Lucas, capítulo 1, versículo 18. A resposta de Gabriel foi direta e poderosa. "Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas boas novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se cumprirão." Lucas, capítulo 1, versículos 19 a 20. Aqui aprendemos uma lição profunda. A incredulidade pode nos privar de expressar e testemunhar as maravilhas de Deus. Zacarias foi impedido de falar até que a promessa se cumprisse, um sinal de que as palavras do Senhor sempre se concretizam, independentemente das dúvidas humanas. O propósito dessa aparição. A visita de Gabriel a Zacarias nos ensina que, número 1, Deus responde orações, mesmo que pareça demorado. Número 2. As promessas divinas não dependem das limitações humanas. Número 3. A fé é essencial para recebermos aquilo que o Senhor deseja nos entregar. Com essa missão cumprida, Gabriel partiria para seu próximo e mais importante anúncio: o nascimento de Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. No próximo segmento, veremos como essa revelação mudou para sempre a história do mundo. Parte 4. Gabriel e Maria, o anúncio da vinda do Messias. Após a visita a Zacarias, Gabriel foi enviado para um local simples e humilde, na cidade de Nazaré, para entregar uma das mensagens mais transformadoras da história. Lá, ele se encontra com Maria, uma jovem virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ela, simples e obediente ao Senhor, estava prestes a receber o maior chamado de todos os tempos. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem de nome José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Lucas capítulo 1, versículos 26 a 27. O momento da visita de Gabriel é impressionante. Não foi em um palácio, nem em um templo suntuoso, mas em uma casa simples, em uma cidade modesta. E isso mostra algo crucial.
Deus escolhe os humildes para revelar seus maiores mistérios. Ele não se limita a lugares grandiosos ou a pessoas com status. Ao contrário, ele se revela àqueles cujos corações estão dispostos a ouvi-lo, independentemente de sua condição social ou material. A mensagem de Gabriel para Maria. O anjo chegou até Maria e, ao encontrá-la, disse-lhe palavras que a deixaram profundamente tocada e assustada ao mesmo tempo. E entrando, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Lucas, capítulo 1, versículo 28. Maria, perplexa com a saudação, ficou perturbada. Não era comum um anjo aparecer a alguém, muito menos para fazer uma saudação tão incomum. No entanto, Gabriel, percebendo o temor de Maria, logo a acalmou, explicando que ela havia encontrado graça diante de Deus. Mas o anjo lhe disse: Não temas, Maria, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás em teu ventre e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Lucas, capítulo 1, versículos 30 a 31. Essas palavras não só eram uma revelação extraordinária, mas também uma profecia do que estava por vir. Maria não apenas seria mãe de um filho, mas de aquele que seria o Salvador do mundo, o próprio Messias prometido. Gabriel continuou a revelar a ela o grande papel que seu filho teria na história da salvação. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Lucas, capítulo 1, versículos 32 a 33. Essa declaração de Gabriel é poderosa, pois nos revela que o reino de Jesus não seria um reino terreno, mas um reino eterno que transcende qualquer império ou governo humano. O que Gabriel estava anunciando não era apenas o nascimento de uma criança, mas a chegada do reino de Deus. A vida de Maria, portanto, seria marcada por um propósito divino imensurável. Ela seria a mãe do Filho de Deus, aquele que traria a salvação eterna à humanidade. A resposta de Maria é o significado do seu sim. Após ouvir as palavras do anjo, Maria ficou naturalmente surpresa e questionou como isso seria possível, pois era virgem. Gabriel então respondeu com uma explicação divina. Maria perguntou ao anjo: Como será isso, pois não tenho relação com homem algum? E o anjo lhe respondeu: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas capítulo 1, versículos 34 a 35. Maria, ao compreender a explicação do anjo, não hesitou em responder com uma disposição total para cumprir o plano de Deus. Sua resposta foi simples, mas cheia de fé e coragem. Então Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas, capítulo 1, versículo 38. O sim de Maria foi um ato de fé e entrega. Ela não sabia como tudo se desenrolaria, mas confiava plenamente no plano de Deus para a sua vida e para o mundo. O que podemos aprender com Maria aqui é o poder da disponibilidade e obediência a Deus, mesmo quando não compreendemos totalmente os seus caminhos. Ela não questionou o porquê, mas aceitou o chamado divino com humildade e fé. O impacto do anúncio de Gabriel. O encontro de Gabriel com Maria nos ensina várias lições fundamentais. Número 1. Deus escolhe os humildes e os simples para revelar os seus planos. Ele não olha para os parâmetros humanos, mas para corações dispostos a ouvir e obedecer. Número 2. O poder do sim a Deus pode mudar o destino de toda uma geração. O sim de Maria não apenas trouxe Jesus ao mundo, mas trouxe a salvação para todos nós. Número 3.
Deus age de maneiras misteriosas e sobrenaturais, e sua intervenção no mundo é sempre perfeita. Quando Deus age, Ele não faz conforme nossas expectativas, mas segundo a sua sabedoria infinita. Gabriel, então, cumpriu sua missão de revelar o maior mistério da história. Deus se fez carne e habitou entre nós. E, com essa revelação, o caminho da salvação foi finalmente traçado. No próximo segmento, veremos como esse anúncio se conecta à redenção do mundo, cumprindo a promessa de Deus desde o início dos tempos. Parte 5. Gabriel e Maria. A preparação para a chegada do Salvador. Após o anúncio extraordinário feito por Gabriel, a vida de Maria tomou um rumo inusitado e divino. O anjo não só lhe revelou o milagre da concepção imaculada, mas também a chamada para participar ativamente do maior plano de salvação já visto. A mensagem de Gabriel, apesar de sobrecarregar sua jovem mente com tamanha responsabilidade, foi recebida com fé inabalável. Mas a missão de Maria estava apenas começando. Ao aceitar o plano de Deus, Maria não foi apenas escolhida para ser a mãe do Salvador, mas também para ser um exemplo de obediência e fé. O sim que ela deu ao anjo não foi algo simples. Ao contrário, envolvia confiança total em Deus, sabendo que sua vida e reputação seriam desafiadas e talvez até questionadas por muitos ao seu redor. Essa decisão de seguir a vontade de Deus, sem hesitar, é um grande testemunho para todos nós. A fé em Deus muitas vezes exige coragem, confiança e ação, mesmo quando as circunstâncias nos são desconhecidas. Após a visita de Gabriel, Maria recebeu a notícia de que sua prima Isabel, também grávida, estava esperando um filho, que seria João Batista. Sem perder tempo, ela decidiu visitar Isabel, em um gesto de apoio e também para confirmar a palavra do anjo. Durante essa visita, algo maravilhoso aconteceu. Quando Maria entrou na casa de Isabel, o bebê que estava em seu ventre, João, saltou de alegria. Isabel, cheia do Espírito Santo, profetizou que Maria era a mãe do Senhor e que sua fé estava sendo recompensada. Foi nesse momento que Maria proferiu o famoso Cântico de Maria, um louvor à grandeza de Deus e à sua fidelidade. Então Maria disse: "A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador." Lucas, capítulo 1, versículos 46 a 47. Esse cântico, que se tornou conhecido como o Magnificat, é um momento crucial na história da salvação. Maria reconhece não apenas o seu papel, mas também a grandeza de Deus, que olhou para a sua humildade e a escolheu para cumprir seus planos eternos. A visão de Maria não era apenas para ela, mas para todo o povo de Deus. Deus exalta os humildes e derruba os poderosos, como Maria declara em seu cântico: derrubou os poderosos dos seus tronos e exaltou os humildes. Fartou de bens a quem tinha fome e despediu os ricos de mãos vazias. Lucas, capítulo 1, versículos 52 a 53. Maria, em sua visita a Isabel, não apenas se alegrou com a notícia da gravidez de sua prima, mas também se uniu em espírito à grandeza do que Deus estava fazendo, não apenas em sua vida, mas na história de toda a humanidade. Sua fé inabalável em Deus a levou a um lugar de profunda comunhão e adoração. Ela não apenas recebeu o milagre, mas com humildade reconheceu que todo o poder e a honra pertencem ao Senhor. Além disso, o Cântico de Maria revela uma profunda compreensão da justiça divina. Deus, ao escolher Maria, estava invertendo os valores do mundo. Em vez de buscar os grandes e poderosos, ele escolheu uma jovem simples e humilde para dar à luz o Rei dos Reis. Em vez de exaltar os ricos e poderosos, ele escolheu aqueles que eram mais simples e humildes. Essa reflexão é essencial para nós.
A forma como Deus age em nossas vidas pode não ser como esperamos, mas Ele sempre escolhe os humildes e os de coração puro para manifestar sua grandeza. Se Maria tivesse recusado o chamado de Gabriel, não teríamos visto a concretização do plano de salvação. Mas como exemplo de fé, ela aceitou o que Deus lhe confiou e se entregou por completo ao seu propósito. A importância do sim de Maria. O sim de Maria não foi só uma aceitação passiva, foi um compromisso ativo de confiar em Deus, sem entender completamente todos os detalhes. A confiança de Maria no Senhor é algo que devemos refletir em nossas próprias vidas. Quando Deus nos chama para algo maior, será que estamos dispostos a dar nosso sim, mesmo sem entender todos os aspectos de seu plano? Maria nos ensina que, às vezes, o que Deus pede de nós pode ser desafiador, mas Ele está conosco em cada passo do caminho. E assim como Maria foi exaltada como a mãe do Salvador, nós também somos chamados a cooperar com Deus no cumprimento de sua vontade para nossas vidas, por mais que isso exija fé e coragem. No próximo capítulo, vamos explorar o nascimento de João Batista e como ele, como precursor de Jesus, teve seu próprio papel crucial no plano divino. Parte 6. Gabriel e o nascimento de João Batista, o precursor do Messias. Após a visita de Gabriel a Maria, a história de salvação avança para um momento de grande significado, o nascimento de João Batista, o precursor de Jesus. Como mencionado anteriormente, João teria um papel fundamental em preparar o caminho para a vinda do Messias. Este momento marca o cumprimento das promessas de Deus feitas através dos profetas do Antigo Testamento. Gabriel, o mensageiro celestial, mais uma vez se faz presente, agora para declarar o cumprimento das profecias que antecederiam a chegada de Cristo. Quando Maria, grávida de Jesus, visitou Isabel, a mãe de João, foi um momento de profunda conexão espiritual. Isabel, já em idade avançada e grávida de João, experimentou uma reação milagrosa quando Maria chegou. O bebê em seu ventre, João, saltou de alegria ao perceber a presença do Salvador ainda no útero de Maria. Este gesto prefigura a missão de João, preparar o coração das pessoas para a chegada do Senhor. João já estava reagindo ao Messias, mesmo antes de nascer. E aconteceu que, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu dentro dela. E Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto, que venha a mim a mãe do meu Senhor? Lucas, capítulo 1, versículos 41 a 44. A resposta de Isabel, inspirada pelo Espírito Santo, é notável. Ela, em espírito de adoração, reconhece a grandeza do que estava acontecendo, exaltando Maria e o filho que ela carregava. Isabel sabia que algo extraordinário estava prestes a acontecer. A salvação estava se aproximando. João, ainda no ventre de sua mãe, já estava anunciando a presença do Messias, algo que ele faria ao longo de sua vida, pregando no deserto e chamando as pessoas ao arrependimento para a vinda do reino de Deus. A profecia sobre João Batista. No momento do nascimento de João, o impacto de sua chegada foi sentido por todos ao redor. Quando ele nasceu, todos ficaram surpresos com o nome que Zacarias e Isabel escolheram para ele. Em um momento de obediência à instrução dada por Gabriel, o nome dado à criança foi João, apesar de ser uma escolha inusitada, já que nenhum membro da família possuía esse nome. Isso mostrou que, desde o início, a vida de João estava sendo guiada diretamente por Deus, e ele cumpriria sua missão sem se deixar influenciar pelas tradições humanas. E aconteceu que, ao 8º dia, vieram para circuncidar o menino e,
O chamaram Zacarias, como se chamava seu pai. Mas a mãe respondeu e disse: não, antes será chamado João. E disseram-lhe: não há nenhum parente teu que se chame por este nome. E perguntaram ao pai como queria que lhe fosse chamado. E pedindo uma tábua, escreveu: o seu nome é João. E todos se maravilharam. Lucas capítulo 1, versículos 59 a 63. Esse momento, porém, foi apenas o começo. Quando Zacarias, que havia ficado mudo por causa de sua incredulidade, ao ouvir a mensagem de Gabriel, finalmente falou e confirmou o nome dado ao filho, ele recuperou a fala e começou a louvar a Deus. O cântico de Zacarias, conhecido como o Benedictus, revela o propósito divino de João como o precursor do Messias. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de seu servo Davi. Lucas capítulo 1, versículos 67 a 70. Zacarias reconheceu que a salvação estava se aproximando e que João, seu filho, seria aquele que prepararia o caminho para o Senhor. Ele profetizou sobre o futuro de João, declarando que ele seria um profeta do Altíssimo, chamado para ir adiante do Senhor para preparar os seus caminhos. Com isso, vemos o significado profundo do ministério de João Batista. Ele não apenas batizaria as pessoas para arrependimento, mas sua vida toda seria dedicada a preparar os corações e as mentes para a chegada do Messias. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás diante do Senhor para preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados. Lucas, capítulo 1, versículos 76 a 77. João Batista, o precursor da luz. João Batista não foi apenas um profeta, mas também uma figura radical. Ele pregava um batismo de arrependimento e desafiava as pessoas a se prepararem para a chegada do Messias. Seu ministério foi uma das chaves para entender o início do reino de Deus. João não era o Messias, mas foi escolhido para preparar o caminho para ele, chamando os pecadores ao arrependimento e à purificação. Naqueles dias, apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus, capítulo 3, versículos 1 a 2. João, com suas palavras e ações, apontava para algo maior que viria: Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Sua missão era preparar o povo, e ele fazia isso com zelo, coragem e uma profunda fé no poder de Deus para transformar vidas. O legado de João Batista. O legado de João Batista é imensurável. Ele não apenas cumpriu sua missão de preparar o caminho para Jesus, mas também testemunhou sobre a verdade do Evangelho, proclamando que Jesus era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Sua vida foi marcada pela obediência a Deus e pela coragem de pregar a palavra, mesmo diante de adversidades e rejeições. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João, capítulo 1, versículo 29. A missão de João Batista foi cumprir o que os profetas haviam anunciado: preparar os corações dos homens para a chegada do Messias. Ele, como Gabriel, foi um mensageiro que fez a vontade de Deus, e sua vida foi um testemunho fiel do poder transformador da palavra de Deus. Parte 7. Gabriel e as profecias. O anúncio de um reino incomparável. Após os eventos que marcaram o nascimento de João Batista, o anjo Gabriel não só apareceu em momentos cruciais da história de salvação, mas também fez declarações proféticas de grande significado para o futuro da humanidade. Sua missão, além de trazer boas novas, era orientar o povo de Deus para a grande transição que estava prestes a acontecer: a chegada de Jesus,
o Messias. A aparição de Gabriel a Maria foi talvez a mais famosa, mas a mensagem que ele trouxe a Zacarias e a Daniel também foi crucial, pois todas essas revelações apontavam para um plano divino imenso e incomparável. O foco do ministério de Gabriel e sua mensagem era sempre claro: preparar o coração dos homens para o reino de Deus, uma realidade que se manifestaria na pessoa de Jesus Cristo. O anúncio de Gabriel a Daniel. Antes de sua missão com Maria e Zacarias, Gabriel já havia sido enviado a Daniel. Essa aparição foi significativa, pois por meio dela, Gabriel revelou a Daniel uma profecia monumental. Em Daniel 9, o anjo revela um período de 70 semanas que antecederia a vinda do Messias. Essa profecia, dada por Gabriel, falava do tempo exato em que o Messias apareceria, de sua morte e das vitórias espirituais que viriam com ele. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, e para dar fim ao pecado, e para expiar a iniquidade, e para trazer a justiça eterna, e para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da palavra para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. A praça e o muro se tornarão restaurados, mas em tempos angustiosos. Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 25. Essa profecia de Gabriel é central para compreender o plano de salvação de Deus. Ele revelou a Daniel que haveria um tempo determinado para a restauração do reino de Deus e que dentro desse tempo o Messias viria para restaurar tudo. O ungido ao qual Gabriel se referia seria Jesus Cristo, que viria para perdoar os pecados e estabelecer a justiça de Deus de maneira perfeita. A profecia de Gabriel em Daniel é um marco na história, pois ela aponta para a vinda de Cristo como o cumprimento de todas as promessas feitas a Israel e à humanidade. Ao revelar que haveria um período de restauração que culminaria com a vinda de Jesus, Gabriel estava mostrando que, embora o povo de Israel passasse por momentos difíceis, o tempo de redenção estava chegando. Gabriel e o reino de Deus. O reino de Deus é um tema central nas profecias de Gabriel, especialmente em sua mensagem para Maria. Quando Gabriel se apresenta a Maria, ele a chama de abençoada entre as mulheres e lhe revela que ela será a mãe do rei que governará o reino de Deus para sempre. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Lucas capítulo 1, versículos 32 a 33. Gabriel aqui não está apenas anunciando um nascimento. Ele está anunciando o início de um reinado eterno, um reinado que não terá fim. O rei que nasceria de Maria não seria um rei terreno, como os reis da linhagem de Davi. Ele seria o rei de um reino eterno, que regeria sobre os corações das pessoas e traria a verdadeira justiça. A mensagem de Gabriel a Maria e a Zacarias, ao anunciar o nascimento de João, é, em última instância, uma revelação do reino de Deus que estava prestes a se manifestar. Não mais um reino político, mas um reino espiritual, que seria estabelecido através do trabalho de Jesus, o Messias, e continuaria a se expandir à medida que as boas novas fossem proclamadas em todo o mundo. O significado profundo do reinado de Cristo. O reino de Deus anunciado por Gabriel não é um reino de poder humano como as nações da terra, mas é um reino de amor, justiça e paz, onde Deus governa diretamente sobre as vidas daqueles que o seguem. Esse reino não se limita a uma localização geográfica,
mas é um reino que reside nos corações daqueles que se rendem à vontade de Deus. Ele se expande à medida que as pessoas recebem a mensagem do Evangelho e aceitam a Cristo como seu. A promessa de Gabriel de que o reino de Jesus nunca teria fim nos faz refletir sobre o tipo de reinado que buscamos em nossas próprias vidas. Estamos buscando o reino de Deus em primeiro lugar ou ainda nos apegamos a reinos passageiros ilimitados? As palavras de Gabriel a Maria e a Zacarias chamam todos nós a priorizar o reino de Deus, reconhecendo que em Cristo temos um Rei perfeito e eterno. A expectativa do reino eterno. Agora, com as palavras de Gabriel e as profecias cumpridas, temos diante de nós o desafio de viver segundo os princípios do reino de Deus. Gabriel, ao anunciar o nascimento de João e o reinado de Cristo, não apenas preparava o povo para a chegada de Jesus, mas também nos convidava a viver uma vida marcada pela justiça divina. A missão de Gabriel não foi só uma preparação para a chegada de Jesus. Foi um convite ao povo de Deus e a todos nós para nos envolvermos com o reino eterno que ele trouxe. Estamos prontos para fazer parte desse reino? Parte 8. Gabriel, o mensageiro da salvação completa. Ao longo de toda a história de salvação, as aparições de Gabriel foram marcantes. Ele não foi apenas um mensageiro celestial, mas também um testemunho vivo de como Deus se comunica com a humanidade para cumprir suas promessas de salvação. Gabriel teve o privilégio de ser o portador de boas novas, anunciando não apenas o nascimento de grandes figuras como João Batista e Jesus, mas também revelando o propósito eterno de Deus para o mundo. A missão final de Gabriel: preparando o mundo para Cristo. Gabriel, em cada uma de suas aparições, trouxe uma mensagem que transcendia o simples anúncio de um nascimento. Suas palavras, sejam para Daniel, Zacarias, Maria ou João, eram sempre focadas em algo maior: a manifestação do reino de Deus na terra e o cumprimento de sua promessa de redenção. A obra que Gabriel iniciou não se limitava a um momento ou evento específico, mas apontava para a continuação da obra de salvação através de Cristo. Quando Gabriel se apresentou a Maria e anunciou o nascimento de Jesus, ele não apenas falou sobre o futuro imediato, mas sobre o impacto eterno que esse nascimento teria na história da humanidade. Ele disse: "O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará sobre a casa de Jacó para sempre." Lucas capítulo 1, versículo 32 a 33. Gabriel estava falando de um reino eterno, que não seria abalado pelas circunstâncias, nem pelos reinos humanos, mas um reino espiritual, onde a paz e a justiça de Deus reinariam para sempre. A missão de Gabriel foi preparatória, mas também reveladora. Ele não só trouxe a notícia do nascimento de Jesus, mas ajudou as pessoas a entenderem o propósito divino por trás desse acontecimento. Ele estava preparando os corações das pessoas para o impacto da vinda do Salvador, que traria a reconciliação entre o homem e Deus. A importância de ouvir e responder à mensagem de Gabriel. A missão de Gabriel nos leva a refletir sobre nossa própria resposta à mensagem de salvação. Cada vez que Gabriel apareceu, ele trouxe um convite a algo novo. A Maria, ao revelar o nascimento de Jesus, ele trouxe a oportunidade de participar da história da salvação de maneira única e extraordinária. A reação de Maria, com sua disposição em obedecer à vontade de Deus, foi um exemplo de fé e coragem. Sua aceitação do plano de Deus não apenas mudou sua vida, mas mudou o curso da história de todos os seres humanos. Em nossa própria vida, somos chamados a ouvir e responder à mensagem do reino de Deus. Gabriel, com sua firmeza e clareza, nos lembra de que a mensagem divina é clara e inegociável.
Quando ele trouxe suas mensagens, ele não ofereceu sugestões ou propostas. Ele falou as palavras de Deus com autoridade e confiança, convidando as pessoas a fazer parte de um plano que já estava sendo estabelecido nos céus. A missão de Gabriel também nos ensina que não podemos permanecer passivos diante da obra de Deus. Quando ele trouxe as boas novas, ele não trouxe um convite vago, mas uma exigência de fé e ação. As palavras de Gabriel não eram apenas para serem ouvidas, mas para serem vividas. O nascimento de João Batista e o nascimento de Jesus não eram apenas eventos históricos, mas marcos espirituais que nos chamam a uma transformação profunda em nossas vidas. O impacto duradouro de Gabriel. As mensagens de Gabriel continuam a ressoar até hoje. Ele foi o portador de promessas que se cumpriram na história e continuam a ter relevância em nossos dias. A profecia de que o reino de Deus nunca terá fim. Lucas capítulo 1, versículo 33, nos lembra da eternidade do plano divino, uma eternidade que começou com a vinda de Cristo e continuará até o seu retorno. Gabriel também é um símbolo de fidelidade à missão de Deus. Ele não hesitou, nem se afastou da tarefa de ser o mensageiro que anunciou a vinda de Cristo. Sua vida, por assim dizer, é um exemplo de como devemos viver com dedicação, obediência e coragem, sempre prontos para responder à vontade de Deus, como ele fez em cada uma de suas aparições. Nos convida à ação, anunciando o reino. A missão de Gabriel nos desafia também a nós, como seguidores de Cristo. Devemos ser mensageiros do reino de Deus em nossas próprias vidas. Não apenas ouvir as boas novas de salvação, mas também viver e compartilhar essa mensagem com o mundo ao nosso redor. Como Gabriel fez ao anunciar a vinda do Messias, somos chamados a preparar o caminho para que outros conheçam a salvação em Cristo. Este é o chamado que Gabriel nos deixa. Não ficar apenas como receptores da boa nova, mas agir como mensageiros, proclamando o Evangelho a todas as nações, anunciando a chegada do reino de Deus. Cada um de nós, com nossa vida, nossas ações e palavras, pode ser um reflexo da luz que Gabriel anunciou ao mundo. Agora, ao refletirmos sobre as aparições de Gabriel, somos desafiados a considerar o que isso significa para nossas próprias vidas. Como estamos respondendo ao chamado de Deus? Estamos prontos para ser mensageiros do reino de Deus, como Gabriel foi? Ele não apenas trouxe boas novas para o povo, mas ele mesmo foi uma figura de fé, sendo enviado para anunciar o maior de todos os acontecimentos da história. Que possamos, como Gabriel, ser fiéis mensageiros do plano de salvação de Deus, preparando os corações das pessoas para a vinda do Salvador, não apenas na história, mas em nosso presente, em nossa vida diária. Se você se sentiu tocado por essa mensagem e quer continuar aprendendo mais sobre as Escrituras, inscreva-se no nosso canal e junte-se a nós. Vamos caminhar juntos na direção do reino de Deus e compartilhar essas boas novas com o mundo.